noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações e que a gente possamos nesta noite meditar aqui um pouquinho sobre a vida de Jesus em Mateus capítulo 26, e o versículo 36. Mateus capítulo 36 até o 46 diz assim: a oração no Getsemane. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre a sua face e orando e dizendo: ó meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, o achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele, os discípulos, e disse-lhe: dorme agora, descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pela mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos-nos, eis que é chegado aquele a quem me trai. Queridos, nesse momento é interessante que a gente vê aqui, Jesus, ele estava no Getsemane. Jesus, ele estava ali pronto para passar aqueles momentos ali de provação, de aflição. E a Bíblia diz que Jesus, ele chegou num lugar chamado Getsemane. Jesus gostava muito de ir para ali, tirava tempo para orar, tirava tempo para estar junto com o Pai. E na hora mais difícil, então agora ele esteve ali, foi para aquele lugar e ele disse, levou, a gente sabe, Pedro e João, e Tiago eram os discípulos que mais ali ele, como é que se diz, tinha mais intimidade com o mestre. E a gente vê que Jesus ali, ele estava então naquele momento, ali no momento, e disse para os discípulos: eu vou orar. E levantando consigo a Pedro, dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então ele disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, Jesus, ele estava num momento que era muito, como é que se diz, temeroso. Era um momento que Jesus, ele estava ali sozinho. Os discípulos estavam, mas os discípulos estavam ali, infelizmente, dormindo. E a Bíblia diz que ele começou a se angustiar. E ele disse:
ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, nesse momento é um momento solene para a história do mundo. Precisamos estar em oração. Jesus se encontra no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. E a Bíblia diz: vigiai comigo, ficai e vigiai comigo. O tempo que nós estamos vivendo, irmão, é tempo de estarmos em oração, unindo as nossas preces, para que nossas preces sobe até o trono da graça. E o versículo 39, ele diz: e ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face e orando e dizendo: ó meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus queridos irmãos, nesse momento aqui, a gente vê Jesus, então, ele se adiantou um pouco, ele foi um pouco adiante, e ali ele se prostrou com o rosto em terra, como diz a Bíblia, e ele disse essas palavras: ó meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que o tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos, irmão, orar também como Jesus orou. Jesus, ele diz: se for possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, existe para nós ali um tempo de dificuldade, um tempo onde nós vamos passar por aflições, e o tempo é esse, meus irmãos. O tempo é agora. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa orar, a gente precisa clamar a Deus e pedir a Ele que Ele nos ajude para que a gente possa fazer o quê? Estar preparado para as provas que estão vindo aí diante de nós, e precisamos orar como Jesus orou. Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E eu e você também temos que orar e pedir a Deus para que nos dê força para suportar as provas que está chegando, para suportar os tempos de angústia que eu e você, que a igreja que nós iremos passar. E no 40 ele diz assim: e ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a ele: o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Irmão, quanto tempo, meu querido irmão, eu e você estamos passando nesse momento, sabendo que lutas dirão, dificuldades estão diante de nós. E será que Jesus, olhando para a sua igreja, Jesus olhando para o seu povo, ele está achando dormindo? Será que nós não estamos vigiando, meu irmão? Será que estamos brincando, pensando nas coisas? Irmão, eu estava vendo hoje e um irmão dizendo: fizeram uma pesquisa, sabe quanto tempo os irmãos adventistas, essa é uma pesquisa adventista, sabe quanto tempo os irmãos passam com a Bíblia durante a semana? Aproximadamente 15 minutos por semana. Irmão, nós temos 160 horas por semana. E essa pesquisa diz que a gente passa aproximadamente 15 minutos. Os adventistas que lê a Bíblia, eles só passam 15 minutos estudando a Bíblia. Infelizmente, no restante do tempo, trabalhando, passeando, se divertindo,
buscando as coisas deste mundo e deixando Deus de lado. Querido, no versículo 41 diz assim: Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que o tempo é solene. O tempo precisamos vigiar. Queridos, está para surgir aí uma grande fome. Nós estamos aí, a própria mídia está alertando que logo vai chegar uma fome. Por isso que a Bíblia diz: vigiar e orar para não entrar em tentação. Meus irmãos, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos clamar, precisamos estar alerta a tudo que está acontecendo no mundo, porque a Bíblia diz: vigiar e orar para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, a carne é fraca. Nós precisamos estar buscando, nós precisamos estar orando constantemente. Para o quê? Para que nós possamos buscar a presença de Deus, para que o Espírito Santo habite na minha, na sua e na nossa vida. E queridos irmãos, olha o que diz o versículo 43: e ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Jesus novamente agora deixa os discípulos e vai orar mais uma vez. E ele disse: Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Irmão, cadê o povo nesses últimos dias que não estão buscando oração, clamar, vigiar, confessar os pecados, abandonar a vida a vida secular? E precisamos, queridos, estar pronto. Jesus, ele sabia qual era a prova. Jesus sabia que não era fácil o sofrimento que estava perante ele, que estava diante dele. E ele sabia, meu irmão, por isso que pela segunda vez ele novamente foi orar dizendo: Pai, se possível, não seja como eu quero, mas sim faça-se a tua vontade. Meus irmãos, eu pergunto: você está pronto? Você está pronto? Se Deus hoje soltasse, que saísse logo, irmão, esse decreto dominical, saísse logo aí o decreto de morte, você estaria pronto para dizer: Senhor, eu estou pronto, assim como Jesus disse: Pai, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor deseja, mas sim como o Senhor anseia. E eu pergunto, irmão, será que nós estaríamos preparados? Será que nós estaríamos prontos? Será que nós estaríamos, como se diz, pronto, como diz o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que eu e você podemos nessa noite dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? E queridos, e no versículo 43 diz assim: e voltando o achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Meus irmãos, será que a gente estamos vivendo como os discípulos? Jesus selecionou aqui pelo menos 3, João, Pedro e Tiago, para que os dois estivessem ali em oração. Mas para você ver, meus irmãos, a gente percebe que nesse interim, a gente vê que os discípulos estavam dormindo. E pela segunda vez, Jesus chega lá
para ver se os discípulos estavam orando, para ver se os discípulos estavam também clamando ao Pai. E a gente vê que os discípulos estavam dormindo, a Bíblia diz, porque os seus olhos estavam pesados. Querido, e o versículo 44 diz: e ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus, pela terceira vez, orou: Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Queridos, nesse momento, então, a gente percebe pela terceira vez, as 3 vezes que Jesus orou, ele orou pedindo: Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres, seja feito ao teu querer, não o meu desejo, não o meu anseio. E a Bíblia diz, irmão, no versículo 45 diz assim: então veio ele aos discípulos e disse-lhe: dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pela mão dos pecadores. Jesus sabia, irmão, que agora a prova viria. Jesus sabia agora que nesse momento ele ia passar por essa tribulação. Jesus sabia agora que nesse interim, Jesus sabia que nesse momento a hora era chegada. Queridos, todos nós precisamos estar preparados, todos nós precisamos estar cientes, todos nós precisamos entender que não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, não sabemos o dia e a hora que a porta da graça vai fechar, não sabemos o dia e a hora que a gente vamos morrer, mas aqui Jesus, ele sabia qual era a hora, ele sabia qual era o tempo. Querido, e o salmista Davi, ele diz: Senhor, já é hora de intervir, porque a tua lei está sendo violada. Meus irmãos, é tempo da igreja orar, é tempo da igreja jejuar, é tempo da igreja clamar pelo derramamento da chuva serôdia, é tempo de eu e você confessar nossos pecados, é tempo da gente entregarmos nossos corações, orar, como diz o profeta Joel, rasgar nossos corações em choro, em pranto, e clamar: Senhor, poupa o teu povo. Meus irmãos, então a gente vê que Jesus, ele estava ali, agora tinha os discípulos, mas infelizmente os discípulos não puderam fazer nada. Infelizmente os discípulos, eles estavam tão preocupados que eles não puderam, como é que se diz, eles não puderam, como é que se diz, estar preparado. Por quê? Porque infelizmente eles, quando Jesus foi traído, quando Jesus estava ali no Getsemane, então a gente vê que naquele momento, a gente vê que Jesus, ele, no livro de Lucas fala, que Deus enviou o quê? Um anjo para o confortar. Por quê? Em Lucas capítulo 22 e o versículo 42, 43 diz assim, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu e fortalecendo, estando em agonia, ele orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram por terra. Meus irmãos, Jesus aqui estava numa agonia profunda. Jesus estava num momento de
tanta angústia, que ele suava gotas de sangue. Enquanto as pessoas estão hoje fora, irmão, brincando, comemorando, enquanto as pessoas estão aí fora dormindo, a gente vê que Jesus, eu creio que Ele está no céu, e Ele está no céu, e Ele, com certeza, meus irmãos, Ele está, eu creio que Jesus, Ele não está brincando, porque eu creio que Jesus, Ele sabe realmente o tempo que a igreja de Deus vai passar logo, logo. Então, eu creio que Jesus, Ele entende, Ele sabe. Por isso que a Bíblia diz no versículo 46, e Ele disse-me: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, a gente percebe, meus queridos irmãos, que Jesus, Ele passou por dificuldade. Jesus, Ele passou por luta. Jesus, Ele passou por tribulação. Jesus, Ele clamou, mas Jesus, Ele não desistiu. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele morreu para nos salvar. Ele deu a própria vida para mim e você, para que nós pudéssemos nos preparar, para que nós pudéssemos ter o direito, o privilégio de ter a vida eterna. E sem Jesus, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, se Jesus não tivesse morrido, se não tivesse ressuscitado, se não tivesse suportado tudo aquilo por mim e por você, nós estaríamos perdidos. Mas louvado, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus eterno, poderoso, bendito, Salvador, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, por sofrer para que eu e você pudesse também receber a herança, receber de Jesus a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe a mim também, e que juntos possamos louvar o nosso Deus e agradecer pela misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Que o nosso Deus seja louvado. Chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O Mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer.
como os seus, deveis a palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer, com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Santo Deus, Pai poderoso, nesta noite estamos na Tua presença, queremos Te agradecer pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui louvando o Teu santo nome. Grande Deus, perdoa os nossos pecados, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor Deus, a nossa casa. Pai poderoso, prepare-nos a cada dia. Tempos difíceis estão diante de nós, tempo, Senhor, tenebroso, e te imploramos, Senhor, o teu perdão. Abençoa o culto na igreja central, abençoa nossos irmãos que não vieram, fortalece nossa fé, faça um milagre na nossa vida, nos purifica, Senhor, e nos ajuda a estarmos preparados para o derramamento da chuva cerúlea. Pai, tem misericórdia deste mundo, dessas pessoas, desse planeta. Muito obrigado, nós te oramos, e querido Jesus, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Espírito Santo, descanso de Deus, terei